Colocação pronominal é a posição que os pronomes pessoais oblíquos átonos ocupam na frase em relação ao verbo. Esses pronomes podem vir após o verbo, antes do verbo ou mesmo no meio do verbo. Dependendo da posição, chama-se próclise, ênclise e mesóclise. A próclise acontece quando o pronome vem antes do verbo. É uma posição proclítica. Exemplo, eu não me esqueci. O pronome me está antes do verbo esquecer. A ênclise ocorre quando o pronome vem após o verbo. É uma posição enclítica. Exemplo, esqueci-me de você. O pronome me está após o verbo esquecer. Agora, quando o pronome vem no meio do verbo, essa posição chama-se mesóclise. É uma posição mesoclítica. Exemplo, abraçar-lhe-ia agora se estivéssemos juntos. O pronome lhe está no meio do verbo abraçaria. A mesóclise é a posição menos comum da língua portuguesa, usada em situações formais. Quais são os pronomes pessoais oblíquos átonos? Vocês se lembram? Acredito que sim, mas vamos recordar? Me, te, se, os, as, lhe, lhes, nos, vos. Esses são os pronomes oblíquos átonos da língua portuguesa. Essas foram as regras gerais. Agora vamos às exceções. Palavras negativas atraem a próclise, ou seja, o pronome vem antes do verbo. Exemplo, nada me faz voltar agora. Nada é uma palavra negativa. Me, o que é o pronome, veio antes do verbo fazer. Advérbios também atraem a próclise. Exemplo, sempre me pedem conselhos. Sempre é um advérbio de tempo. Atraiu o pronome me para antes do verbo pedir. Pronomes interrogativos, relativos, indefinidos e demonstrativos também atraem a próclise. Exemplo, isso me deixa alegre. Isso é um pronome demonstrativo. Atraiu o pronome me para antes do verbo deixar. É importante informar que a próclise não ocorre no início da frase na linguagem formal. Para a nossa gramática normativa, quando você diz me falaram de você, você está assassinando a língua portuguesa. Deixa isso para situações informais. Mas quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito e não tiver precedido de palavras que exijam a próclise, aí nós teremos a mesóclise. Quando os verbos estiverem no imperativo afirmativo, temos a ênclise. Por exemplo, sente-se direito. Quando o verbo estiver no infinitivo pessoal, também temos a ênclise. Por exemplo, gostaria de avisá-lo da minha presença. Quando o verbo iniciar a oração ou quando houver pausa antes do verbo, como a vírgula, usa-se a ênclise. Quando o verbo estiver no gerúndio, também temos a ênclise. Por exemplo, a festa de Maria começou cedo, trazendo-lhe muitas alegrias. Atenção! Existe uma ordem de prioridade na colocação pronominal. Via de regra, é a ênclise que deve ser usada, exceto quando tiver situações de próclise ou mesóclise. Espero que tenha ficado claro para vocês. Até o nosso próximo encontro.